Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora o informativo 932 do Supremo Tribunal Federal. Foi julgada uma questão importante acerca do agente infiltrado, regulamentado pela Lei 12.850 de 2013, a lei que regulamenta, que trata da organização criminosa. No seu artigo 11 está lá, seção 3, da infiltração de agentes. Qual foi a grande questão aqui? No começo da atuação do agente, ele não estava agindo como um agente infiltrado. Entretanto, no meio da sua atuação, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele passou a se comportar como se fosse um agente infiltrado. Ele começou a praticar atos que tinham como finalidade aquela típica do agente infiltrado. E qual o problema disso tudo? O problema disso tudo é que o artigo 11 da Lei de Organizações Criminosas exige autorização judicial para que o agente se infiltre. Ou seja, dispõe o artigo 10 da lei de ORCRIM, Organização Criminosa. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada, no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá os seus limites. Gabriel, por que o legislador teria exigido autorização judicial para que fosse implementada a infiltração do agente? Na antiga lei de crime organizado, hoje revogada por essa atual, o agente infiltrado podia ser um agente de polícia judiciária ou da agência de inteligência. Nessa lei atual em vigor de 2013, somente agente de polícia pode ser um agente infiltrado. O particular jamais, em hipótese nenhuma. Já na lei antiga não podia. Nessa então, menos ainda, porque a lei foi clara ao dispor agente de polícia em tarefas de investigação. Muito bem. Por que se exigiu aqui que o juiz autorizasse? Pelo risco oferecido à vida, à integridade física, aos familiares daquele agente de segurança pública, daquele agente de polícia que se infiltra numa organização criminosa. Então, em razão desse perigo, desse risco que há para o próprio agente infiltrado, que vai atuar, claro, em favor do Estado, da investigação criminal, é que se exigiu que o juiz autorizasse a sua intervenção, a sua infiltração naquela ORCRIM. Mas, Gabriel, por que o agente se infiltra? Para colher informações, para obter informações que o Estado não consegue obter com os meios tradicionais de investigação. Por estarem os agentes reunidos numa organização criminosa, normalmente ela é uma organização clandestina, as reuniões são clandestinas, não é? As conversas que acontecem ali são clandestinas. Então entende o legislador que uma forma eficaz de obter mais informações e alcançar o maior número de pessoas possíveis, componentes daquela ORCRIM, seria esse método de investigação que é o agente infiltrado. Ok? Bom, vamos então agora ver o que aconteceu no julgado do Supremo Tribunal Federal, publicado no informativo 932 do Supremo Tribunal Federal. Infiltração policial sem autorização judicial e ilicitude de provas. Vamos lá. O que aconteceu? O STF, por sua segunda turma, declarou a ilicitude, o desentranhamento da infiltração realizada por policial militar dos depoimentos por ele prestados em sede policial e em juízo, ok? Os depoimentos que ele forneceu, as informações que ele obteve com a sua infiltração vão constituir
num primeiro momento, em tese, claro, elemento de prova. Nesse julgado, como não teve ali uma autorização judicial, como exige o artigo 10 da lei de Orcrim, essa prova foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal ilícita, ok? Mas o Supremo diz o seguinte: sem prejuízo de nova sentença, baseada em provas legalmente colhidas. Gabriel, essas provas não são elementos probatórios? São. Que ele colheu? Sim. Esse depoimento? Também. Mas não podem ser utilizadas por serem ilícitas. Agora, de Suprema nada impede uma nova condenação com base em provas obtidas licitamente, legalmente. Ok? Muito bem, o que aconteceu aqui? Sigamos. O policial militar atuou como um agente infiltrado sem autorização judicial. Aqui está o resumo do julgado. E por isso, de forma ilegal. Aqui fez-se uma distinção entre agente infiltrado e agente de inteligência. Ok? O próprio Supremo Tribunal Federal fez essa distinção. Ok? Em razão da finalidade e amplitude de investigação. O agente de inteligência, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem função preventiva e genérica e busca informações de fatos sociais relevantes ao governo. Já por sua vez, o infiltrado age com finalidades repressivas e investigativas em busca da, olha o que eu falei para vocês, obtenção de elementos probatórios relacionados aos fatos supostamente criminosos e organizações criminosas específicas. Ou seja, o agente infiltrado, ele age com a finalidade de realmente buscar elementos de prova. Pois bem, o agente foi designado para coletar dados para subsidiar a Força Nacional de Segurança em atuação estratégica dos movimentos sociais e dos protestos de 2014. Para isso, ele não precisava de autorização judicial para ficar nas ruas, colher dados, orientar plano de segurança para a Copa do Mundo 2014 também. Entretanto, e aqui que está, deixa eu mudar a cor, aqui está a virada do jogo. Aqui está justamente o que o Supremo está destacando para nós. Apesar de não ter sido designado para investigar a paciente nem os envolvidos, ele acabou realizando verdadeira e genuína infiltração no grupo do qual ela supostamente fazia parte e ali obteve dados que embasaram a sua condenação. Senhores, aqui está o ponto X do julgado, ok? O agente, ele, num dado momento, ele começou a praticar atos típicos de agente infiltrado. O que ele fez, Gabriel? Bom, aqui ó, embaixo. A ilegalidade não reside em designar o militar para a coleta, mas em sua infiltração como participação em grupo de mensagens criados pelos investigados, em reuniões de grupos em bares, para realizar a investigação criminal e subsidiar a condenação. Ou seja, por isso, essa prova é ilícita, porque ele agiu sem autorização judicial como agente infiltrado. O Supremo entendeu que uma vez que o agente está num grupo, sei lá, WhatsApp, num grupo de mensagens, Telegram, num grupo de mensagens pertencente, onde só há aquelas pessoas que compõem o maior crime, ele está ali obtendo prova. Uma vez que ele faça parte de reuniões presenciais em bares, né, olha lá, e reuniões em grupo em bares, né, ali ele acaba coletando informações e agindo como um agente infiltrado. Por essa razão, embora não fosse essa a atuação inicial, no meio da sua atuação ele passou a agir como se fosse sim um agente infiltrado. E isso contamina toda a questão probatória, pela ausência de autorização judicial. E no final, o Supremo ressalvou,
As declarações dele até podem orientar estratégia de inteligência, mas não serve como prova para uma condenação. Entenderam isso? Tudo bem? Um abraço e até o próximo vídeo.